E aí a gente termina o lado A com Ticket to Ride. E nós temos uma guitarra de 12 ali, né? Também, ainda o George utilizando a guitarra de 12. Fazendo a intro, né? Fazendo a intro. E música muito legal, né? A Anthology sempre tocou. Você comentou sobre a bateria dela. Também acho fantástica. A simplicidade, mas como que só pode ser aquilo. Não, e como que deu um ar de modernidade pra música. No disco, você pega... Qual que é a música mais moderna desse disco? Se bobear, diria Ticket to Ride, por causa dessa levada, assim, totalmente inusitada pro rock da época, assim. Sim. Então, até pegando esse gancho, eu li que o John Lennon disse que Ticket to Ride foi uma das primeiras gravações de heavy metal da história. O que ele quis dizer com isso? Com o peso mesmo da bateria, né? Descendo a mão ali nos tons e no surdo. Vocês concordam? Vocês acham que foi um precursor aí? Tem alguns elementos, né? Agora falar que foi o precursor eu acho é um pouco demais, né? exagerado, mas fico tem alguns sem saber elementos sim. Se ele mencionou heavy metal ou só o heavy. O só heavy, faz sentido, porque eu o peso tá na heavy bateria. metal mesmo. Né? É porque o peso tá na bateria. Eu não sei se a guitarra tem tanta... não tem distorção na Não tem guitarra. tanta distorção assim como o heavy metal tem, né? Igual foi o Helter Skelter 3 anos depois. Mas se a gente né? também contextualizar a data que ela foi feita, talvez faça algum sentido, né? Porque até então não haviam músicas nesse caminho. Aí talvez o Jimi faça Hendrix algum já sentido. tava com a guitarra bem mais distorcida que todo mundo na época. Já nessa em 65? Época. Por aí. Ele começou a gravar os primeiros dias em 65, né? O Hendrix. 5, 6, E Ticket to Ride tem uma curiosidade, que é mais uma brincadeira de palavras, né? No Ticket to Ride. Parece que era um lugar onde eles tocavam e era um ticket para esse lugar, que era Ride, alguma coisa. Olha, a história que eu conheço é outra. Qual que é? Tem também uma história de Hamburgo. De Hamburgo. Essa? Foi. Conta aí pra gente. Essa eu ouvi lá, inclusive, quando eu visitei. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar lá, mas quando fala, os Beatles começaram em Hamburgo, na Boemia, né? Mas, gente, é casa de festa pesada, assim. Sim. Eu fiquei olhando assim e falei assim, eu sou bitomania que eu nunca soube, que é tipo assim... Acabou sua inocência. imagina 60 anos atrás. Então, eu fiquei pensando nisso e eu falei, e por que os Beatlemaníacos não falam sobre isso? Os Beatles começaram aqui. O punk Beatles. E aí, nessa época, diz que as mulheres que trabalhavam nas ruas de Hamburgo, elas precisavam de ter um atestado que mostrasse que elas não tinham nenhuma doença venérea, não tava tudo certo com elas. E aí, o John, eu li que Aí foi uma declaração de um jornalista que acompanhou eles em Hamburgo, mas diz que o John falou que Ticket to Ride era como ele chamava esses atestados, porque essas mulheres, né, que trabalhavam como prostitutas, provavelmente, elas estavam ganhando o Ticket to Ride, né, para poder trabalhar. Sim. Então, essa história que eu escutei de Ticket to Ride, o que acho muito engraçado, né? Porque na letra mesmo tem uma... Mas os Beatles mesmo nunca falaram sobre isso, né? Não publicamente. Não publicamente, só nesse contexto de fofoca, né? Ele falou pra aquele Mas jornalista o jornalista off, fala né? isso. O jornalista, o John, ele afirma, o John me contou essa história. Aí... Em off, acreditar né, ou não. dizem. Em off. O John me contou essa história. Isso eu tenho certeza. E muito próximo da época. Parece que o John conversou com ele em 65, 66 mesmo. O jornalista criativo, então, né? Se não for verdade. Porque eu acredito que isso é uma coisa vinda do John. Eu pensaria nisso, assim. E pode ter sido uma brincadeira do John também. Total. Também, eu acho que tá mais pra esse Zoando. lado, Uma piada, né? eu pensei exatamente Uma nisso. piada. Né? O cara porque pergunta, a música de onde então. vem Ticket to Ride? A expressão te gera essa possibilidade, né? Então eu acho que pode ser uma brincadeira também, né? Não sei, é difícil saber. E sempre tem aquela leitura freudiana das músicas do John e Paul, né? Que eles estão falando da mãe que eles perderam, né? Tanto em Ticket to Ride quanto em Yesterday, você pode fazer essa leitura. Nunca facilmente, fiz. saca? Ticket to Ride eu também E várias outras, I Call Your Name. Você pode fazer essa leitura freudiana das letras dele, saca? Eu fiz em I Lost My Little Girl. Essa é óbvia. Essa é óbvia, né? Mas realmente interessante. Vou fazer. Vou fazer. Mas aí tinha um pub que eles tocavam que era não sei o que, Ride com Y. Não sei o que, Ride com Que Y. era uma ilha. Era uma cidade de uma ilha no de White. Isle of Wight. Olha.
E aí que os Beatles Que também era costumavam ir uma muito outra lá. ideia do título dessa música, que seria Sim. uma passagem de trem para essa cidade, Pra Ryde, na Ryde. ilha de Ryde. Isso. Coisa assim. Mas essa foi confirmada por John e por Paul. Paul e John confirmam que foi isso. E o John contou pra esse jornalista outra coisa que pode ter zoado com a cara dele mesmo. Sim, Né? eu acho. Esses bitomaníacos doidos ficarem pensando aí que foi isso, né? Ou então E isso aí deixar surgiu lá em comigo, pessoal, Hamburgo, viu? quando eles lançaram a música, aí os caras falaram, eles devem estar falando disso aqui. Pode ser, Com pode certeza. ser. Vamos deixar o convite para todo mundo. Se alguém tiver alguma outra interpretação, comenta aí pra gente, né? Comenta aí. E Ticket to Ride, ela já foi lançada em primeiro lugar quando... Foi lançada não, ela já estava em primeiro lugar quando o filme foi oficialmente lançado, né? Porque ela foi lançada em abril como single daquele ano de 65. Então, assim, o filme começou, já tinha o hype da música, tá em primeiro lugar, tanto nas paradas britânicas quanto nos Estados Unidos. Então, já mostra que é uma grande música, né? Carrega bastante esse disco, eu diria, Sim. Ticket to Ride. Ticket to Ride é, eu diria, a música de entrada pra Beatles, pra muita gente, Pode ser mesmo. não é? Pode ser mesmo.